Bom dia, tudo bem? Bom dia a você que nos assiste pela TV Rica. Meu nome é Adriana, sou pastora aqui nessa casa. E antes de iniciar, queria avisar que para os teens de 10 a 15 anos, nós estaremos ministrando lá atrás. Então, você, Ana Paula, que está ali, ó, pode olhar lá para trás, ela está dando um tchauzinho para a gente. Acompanhem ela até a sala. De 10 a 15 anos serão ministrados lá. Amém? Beleza? Coloque-se de pé. Eu queria que o louvor me ajudasse. E que a gente possa estar declarando nesse dia, nessa manhã, que a verdade nos governa. Sabe por que nós temos ministrado todos os dias nessa casa sobre alguns princípios e valores que são chaves na vida de qualquer pessoa. Não somente de quem é cristão, mas são princípios válidos para todos. Por quê? Porque Deus se move por princípios. E um dos princípios que nós temos falado é o princípio da honra. E a honra, ela é uma verdade em Cristo. Porque se nós aprendemos a honrar as pessoas, a honrar as autoridades, a honrar os nossos amigos, a honrar os nossos parentes, a honrar os nossos maridos, a honrar as esposas, a honra, ela vira uma chave de prosperidade na nossa vida. E quantas vezes a gente vem para ser ministrado a respeito desses princípios e a gente deixa de lado e fala assim, honrar, a gente ouve falar e se tornou uma palavra banalizada no nosso dicionário. E a honra, eu quero que você comece a entender que ela é uma verdade. E é por isso que eu quero que o louvor comece a ministrar e você comece a falar isso, que a verdade nos governa. A verdade, você pode declarar isso sobre a sua vida? Que nós andamos numa verdade. A verdade nos governa. A verdade é Cristo. A verdade é aquilo que nos traz a consciência daquilo que nós precisamos mudar, do caráter que a gente precisa ter em Cristo. Vai ministrando isso no seu coração para que todas as barreiras elas sejam quebradas. Às vezes a gente vem com tanta coisa. Às vezes a gente chega nesse culto com tanta bagagem que para a gente entender que nós precisamos ser ministrados, leva um tempo, leva abrir mão das coisas. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando nós ministramos, quando nós vamos receber uma ministração, precisamos receber como crianças. Porque a criança, ela não tem essa barreira que a gente traz. E eu quero nessa hora que a gente vai ministrando e vai quebrando isso. Quebra toda a barreira que diz para você que era impossível de você vencer alguma coisa. Sobre aquela barreira que fala assim que a sua vida veio desse jeito e vai continuar sendo assim. Sobre a barreira de que você acha que conhece todas as palavras que serão ministradas, que você acha que já conhece alguma coisa. Meu irmão, em Deus, somente nele é que nós podemos dizer que sabemos ou que conhecemos alguma coisa, porque do nosso coração não procede nenhuma verdade. O nosso coração é enganoso. E se o seu coração está dizendo para você que você já sabe isso ou aquilo, não se iluda. Não sabemos nada. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos Tua luz, Tua verdade, ó Deus, Tua verdade nos governa. Aleluia. Tua verdade comece a declarar agora sobre a sua vida.
Senhor, vai ministrando sobre você mesmo nessa palavra. Vai ministrando sobre a sua mente, sobre aquilo que tem trazido dificuldade em você entender o que é a palavra de Deus ou a vontade de Deus sobre você. Coloque a mão sobre a sua cabeça e comece a declarar isso. Senhor, a tua verdade me governa. A tua verdade, que é Cristo, governa a minha vida, governa a minha mente. Eu me rendo a ti nessa manhã. Que todas as barreiras que têm sido levantadas sobre conceitos errados do Evangelho, conceitos errados da religião, que caiam por terra nessa hora. E nós declaramos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E juntos declaramos que tu és soberano, tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que tu és soberano, tua glória em Cristo está. Glória a Deus. Glória a Deus, porque barreiras caíram nessa manhã. Amém. Pode se assentar. Como eu comecei dizendo, nós temos falado sobre um tempo de honra. E às vezes a gente vê essa palavra de uma forma tão banalizada. Às vezes a gente acha que honrar uma pessoa é simplesmente a gente fazer elogios a ela. Mas se você elogia, mas se você não tem atitudes, isso é bajulação. Se eu elogio a vida de alguém, se eu falo um elogio, mas se a minha atitude, a hora que eu não estou com essa pessoa, é de falar mal, é de denegrir a imagem, eu não estou honrando. Muitas vezes eu estou bajulando. E bajular alguém é errado. É fora de um princípio. Nós somos chamados como um povo que é reconhecido sobre a face da terra como os filhos de Deus, como filhos que têm uma nova natureza. Não somos chamados para ser maior do que ninguém, menor do que ninguém, mas somos chamados e estabelecidos como imagem e semelhança de Deus. Ah, pastora, mas isso é para quem está na igreja. Isso é um princípio que é válido para todas as pessoas. Todos nós somos chamados para estarmos em Cristo e sermos a imagem e semelhança dele. Não existe uma distinção, não existe uma pré-salvação, uma pré-destinação. Todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. E quando nós entendemos isso, e nós decidimos vir e ouvir e entregar a nossa vida para que Ele faça aquilo que é a vontade dEle, a gente fala assim: Senhor, a minha vontade morre para que a sua seja estabelecida. E à medida que nós vamos entregando os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades a Ele, a vontade dEle é estabelecida em nós. Amém? Que nós possamos entender isso, que honrar, a honra procede de Deus. Se você quiser abrir comigo, lá em Efésios 6, do 1 ao 4, quem quiser acompanhar, ou se tiver aí no ponto aí para a gente ler, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do Senhor. Este é o primeiro mandamento que traz junto uma promessa. Honra o teu pai, honra a tua mãe, os seus dias serão longos sobre a terra. Aqui não diz assim: honra teu pai, honra tua mãe se eles forem bons com você. Diz isso? Não.
Aqui não diz assim, honra teu pai e tua mãe se eles deram para você uma vida digna, uma vida cheia de coisas. Não diz isso. Aqui diz, honra o teu pai e a tua mãe. A honra, ela é um princípio. Diz assim, faz assim com você mesmo. A honra é um princípio. E cabe a mim honrar as pessoas. Quando você entende isso, não importa se seus pais foram bons com você, se os seus pais foram maus com você, o que importa é que existe um princípio, você anda debaixo dessa verdade que te governa, que é honrar acima das circunstâncias. Eu honro meu pai e minha mãe, não somente pelo que eles fizeram por mim, mas eu honro porque eu tenho um princípio de honrar as pessoas e porque eu entendi que isso é uma chave que abre muitas portas na minha vida com Deus. Se eu não sei honrar as pessoas, como eu honrarei a Deus? Se eu não sei olhar para as pessoas e reconhecer que elas são dignas e merecedoras da salvação, tanto quanto eu fui. E sabe qual foi o meu mérito para a salvação? Nenhum. Eu não merecia ser salva, mas Cristo morreu e deu o direito de uma salvação. Então, assim como eu também não merecia, as pessoas, eu não tenho o direito de julgar se elas merecem, se elas são dignas ou não. A minha posição tem que ser de honrá-las, tem que ser de respeitá-las. E às vezes, a gente deturpa muito o conceito da honra, achando que honrar é você dar presentes, é você fazer elogios, honrar você acha que é você simplesmente não falar nada. E a honra não tem a ver com isso. A honra tem a ver com um princípio de Deus em nós, aonde eu consigo enxergar na pessoa algo que Cristo enxerga. É por isso que não se fala de honrar as autoridades, dependendo se elas são boas ou más. Fala-se de honrar, porque nós sabemos que toda autoridade é colocada sobre nós por Deus. Então, quando a gente entende isso, fica fácil da gente conviver. Sabe, muitas vezes a gente olha e fala assim, mas eu detesto a vida de fulano, meu pai sempre foi bravo comigo, ele sempre foi isso, aquilo, como que eu vou honrar a vida dele? De que forma que eu vou honrar? Ele fez tudo de errado. O primeiro passo é entender que eu preciso perdoar. Muitas vezes a gente não perdoa, e são princípios, eternos, que um não anda sem o outro. Eu preciso perdoar as pessoas, independente de qualquer coisa que elas fizeram. Se muitas vezes o meu coração é endurecido porque eu não gosto, eu não consigo entender as coisas que fizeram para mim, eu preciso simplesmente perdoar. O perdão, ele não é um sentimento. Eu falo isso todas as vezes. E todas as vezes que alguém vem se aconselhar comigo, várias pessoas aqui já sabem que eu falo isso. O perdão, ele não é um sentimento. Porque se eu for movida a sentimento, eu nunca vou perdoar. Às vezes as pessoas fazem coisas que nos entristecem, que nos tiram do propósito, que nos mostram uma mentira, uma realidade errada sobre a vida. E nos traz uma ferida. Mas independente disso, eu preciso entender que o meu sentimento não pode ser maior do que a minha decisão. Então eu decido perdoar a quem me ofendeu. Eu decido perdoar aquele que me fez mal, aquele que falou mal de mim, aquele que me maltratou, aquele que trouxe sobre a minha vida um peso, aquele que disse que eu não era nada. Eu decido perdoar. E em Deus, essa dor e essa tristeza e essa mágoa, ela é completamente curada. E quando eu decido perdoar, muitas vezes o meu sentimento, ele diz o contrário. Ele diz assim, mas eu não gosto. Mas eu falo para os meus sentimentos, eu decidi. Porque Jesus, quando ele morreu numa cruz, ele morreu por todos. Ele não morreu por aqueles que foram bonzinhos com ele, para aqueles que acreditaram nele. Ele morreu para que toda a humanidade fosse salva. E ele perdoou a todos. Não houve nada ali que não tivesse sido perdoado.
Quando eu decido na minha vida perdoar uma pessoa, eu estou agindo como Cristo. Eu estou deixando que o Cristo que habita em mim seja manifesto. Quando eu decido perdoar e passar por cima dos meus sentimentos e declarar sobre a vida da outra pessoa, eu estou gerando liberdade na minha vida. É a minha vida que é livre. E a outra pessoa também. Se ele aceita o perdão ou não, se aí é um trabalhar de Deus individual. Mas eu libero perdão. E através disso vem também o reconhecimento, a honra, o saber honrar as pessoas. Muitas vezes a gente fala assim, a gente entra e fala assim, eu honro a Deus. O único que eu vou honrar é Deus, porque eu sei honrar, mas a honrar os homens, isso daí depende. E a gente se veste de uma religiosidade, como se honrar a Deus e não honrar as pessoas fosse certo. Como se honrar a Deus e falar para Ele coisas bonitas no momento ali que você sente vontade de falar, está certo. Mas eu honro a Deus através da vida do meu irmão. Eu honro a Deus todas as vezes que eu tenho uma atitude aonde Cristo pode ser manifestado. Eu honro a Deus com as minhas atitudes no meu ambiente de trabalho, aonde eu declaro justiça, aonde eu ando em retidão, aonde eu coloco ali um exemplo, um baluarte de justiça. Eu honro a Deus quando eu vejo alguém que necessita, que muitas vezes a minha vontade é de falar, de brigar. Eu honro a Deus quando eu me aquieto e falo assim, em algum momento a verdade vai ser mostrada. Agora, a gente aprende assim que muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu sou uma pessoa sincera. Eu sou sincera e eu falo aquilo que me vem e na hora eu falo mesmo. E às vezes a gente começa, nem sei se existe essa palavra, mas o sincericídio, né? Porque através da minha justiça própria, eu me acho no direito de falar o que eu quiser para outra pessoa, independente se isso vai machucar, independente se isso é a hora certa. Não, mas eu acho. Então eu sou sincera, eu vou falar. E eu desonro a outra vida porque eu não respeito o momento certo para falar as coisas. Eu não sei respeitar o momento que a outra pessoa vive. Sabe que aqui nós estamos em várias pessoas e cada um está no momento da vida. Tem gente que está casado e está no momento da vida onde vai ter o seu primeiro filho. Tem gente que está casado, que vai ter o seu segundo filho, um outro momento na vida. Tem gente que tem os seus netos. Tem gente que passou por injustiça na vida. Tem gente que é adolescente, que está ouvindo a palavra e ainda não viveu uma história. Quando eu não sei respeitar os tempos, eu não sei respeitar as pessoas, eu cometo desonra sobre a vida delas. Muitas vezes por não reconhecer que ela está num processo colocado por Deus. E às vezes a gente acha que a gente pode falar o que quer, na hora que quer, como quer. E a gente não entende que Cristo nunca agiu dessa forma. A honra, ela é um princípio aplicado a todas as pessoas. Não depende, né? Igual eu estava falando, não depende de quem a pessoa é. Depende de quem carrega o princípio de honra. Se você quiser ler comigo, lá em 1 Pedro 2, 17 e 18, diz assim: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores. E aqui Paulo descreve assim: honra. Pedro diz assim: honra a todos. Honra a todos. Honra todas as pessoas. Honra ao teu chefe que está lá
na empresa. Às vezes a gente recebe o salário, tem gente que fala assim, ai, essa mixaria, né? Ah, vai sobrar, não dá para nada. O que adianta trabalhar? E olha só, tem gente que começa assim, né? Ai, a gente está nessa empresa, mas, puxa vida, podia ser melhor, podia ser desse jeito, podia ser a gente ter benefícios. Ah, puxa vida, a gente está trabalhando, a gente trabalha tanto, mas não é reconhecido. Isso é honra? Claro que não. Isso é desonra com o salário, com o trabalho em que você está. E aí, muitas vezes, o seu chefe chega, e aí você fala assim, oh, mas que delícia trabalhar nesse lugar, que maravilha, eu estou tão feliz, uma porta aberta por Deus. Mas qual é a sua atitude? Qual é a nossa atitude naquele momento onde nós estamos com os nossos colegas de trabalho? Naquele momento onde não tem uma pessoa ali que é o seu chefe para escutar aquilo que você está falando? Aquilo que você chega na sua casa e muitas vezes fala com a sua esposa, aquilo que você reclama, esposa, para o seu marido. Nós precisamos entender que toda porta de emprego, todo lugar onde nós trabalhamos, toda empresa que nós temos é dada por Deus. Não estamos dizendo aqui que a verdade nos governa. Se somos governados por Cristo, tudo aquilo que acontece na nossa vida é por Ele. A empresa que o Senhor te deu não é sua, é dele. Honre aos seus funcionários. Honre as pessoas que trabalham sob a sua liderança. A gente fala a respeito de honra para quem trabalha e para quem é empregador também. Haja com justiça. Seja alguém que incentive as pessoas a não ficarem no lugar onde elas estão. Enxergue a vida de cada pessoa com o princípio de honra. Com o princípio de dizer assim, olha, você tem me ajudado. Você tem trabalhado comigo. Isso não depende, muitas vezes, de salário. Isso depende de como nós nos posicionamos em Cristo. Porque eu já tive empresa, eu já fui empresária, eu já trabalhei como empregada, eu já passei por várias fases na vida. E eu sei que muitas vezes, além de você pagar, muito além de você ser uma pessoa que pague o salário de uma pessoa em dia, é você tratá-la com justiça. Eu sempre disse o seguinte, eu não trabalho por um salário, eu trabalho por um propósito. Eu trabalho por um propósito. E quando a gente passa a enxergar dessa forma, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que nós estamos por fazer no local onde a gente trabalha, no local onde Deus nos deu como empresa, a gente começa a entender que o governo de Cristo é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a lidar com os nossos sentimentos. Não precisa de você falar assim, chamar todo mundo uma vez por mês e falar assim, olha, eu amo a vida de você. Não é isso. Mas é você tratar com justiça. É você tratar com entendimento. É você olhar para cada vida como Cristo olha para a sua vida. A misericórdia, ela precisa ser colocada sobre todos os pontos. Seja numa empresa, seja no trabalho, seja em casa, seja você honrar o seu esposo. Quantas vezes nós mulheres, às vezes a gente fala bastante, né? A gente gosta de falar. Mas às vezes a gente fala, às vezes não. Todas as vezes que a gente fala, se não for governada pelo Espírito, a gente fala abobrinha. E às vezes a gente está ali, está naquela alteração hormonal, que agora a gente pode até dar desculpa, né, dos hormônios. Mas isso é uma desculpa. Sabe por quê?
Porque se a gente entende que quem governa a nossa vida é Cristo, você vai saber que a sua oscilação hormonal não dá o direito de você cometer o sincericídio com a vida dos outros. Você vai entender que não é porque você está na sua alteração de humor, é que você pode chegar e falar aquilo que você quer para o seu marido. Ou muitas vezes para a amiga, né? Que está do lado, fala assim, vou comentar, mas meu marido é isso, é aquilo, aquilo outro. Se cala. Vai para o secreto com Deus. Vai para o aconselhamento. Vai para a oração. Mas honre o seu marido. Não depende daquilo que ele faz, depende daquilo que você carrega. E dificuldades, eu não estou dizendo que muitos aqui não tenham, todos têm dificuldades na vida. Todo mundo tem. Mas quando a gente começa a entender que eu não me movo pelas circunstâncias ou pela dificuldade, eu me movo por aquilo que Cristo é na minha vida, nada disso me paralisa. Nada. Às vezes a gente fala assim, eu honro a Deus, né? Vou falando aqui eu honro a Deus, e a Ele que eu presto a minha devoção, a minha adoração, e está certo, você tem que honrar a Deus, mas nós precisamos honrar a nossa liderança. Toda liderança e toda autoridade é colocada por Deus. Mas aí se ele está errado, se ele está certo, mas olha, Deus não age. Se cala. Eu vou ler com vocês um exemplo. Antes disso, eu quero ler com vocês lá em Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Toda autoridade é instituída por Deus. E um grande exemplo sobre honra, sobre saber honrar aquele que é autoridade sobre nós, eu quero ler com vocês um pouco da história de Noé. Noé, quem foi Noé? Noé foi um homem da linhagem de Sete, lá de Adão e Eva. E ele foi um homem que Deus deu a ele a responsabilidade de construir uma arca, né? As pessoas devem conhecer a arca de Noé. Pois é, foi ele que construiu. E ele, em tempos onde não se havia falado de chuva, não havia sequer nenhum tipo de chuva caindo, Deus manda ele construir porque haveria um dilúvio. E ele entende isso. E ele começa a trabalhar nessa perspectiva. E Noé, ele foi ridicularizado, riram dele, caçoaram dele, rejeitaram. E ele demorou anos e anos para construir aquela arca. Mas, em determinada ocasião, ele se embriagou. Lá eu não vou ler por conta do horário, mas você pode ler depois, lá em Gênesis 9, do 20 ao 27. E Noé se embriagou. E aí, ele estava lá no quarto dele, estava cheio de vinho, estava embriagado. E aí, o filho dele olha e vê Noé, e viu a nudez do seu pai. Preste atenção nisso, ele viu a nudez do seu pai. E ele, ao invés dele pegar e olhar para isso e falar assim, deixa eu cobrir o meu pai, ele saiu e foi falar para os outros. Tá vendo? Olha lá, né? Como é que tá? Tá bêbado, tá nu. E aí os filhos dele, Sem e Jafé, tomaram uma capa, entraram na tenda e cobriram o pai. O que diz aí? Um olhou para aquilo e desonrou. E falou, e expôs a nudez. E o outro entra, diz lá que eles entraram de costas em respeito ao pai e cobriram o pai. E aí diz assim,
por causa desse fato, os dois foram abençoados, enquanto o cão, que era o nome do primeiro, que viu, foi amaldiçoado. Deus havia feito um pacto com Noé, mas o filho dele não conseguiu enxergar isso. Deus fez um pacto com Noé, e diz a palavra assim que, quando Deus olhou para a humanidade e viu, havia tanto pecado, e havia tanta destruição, e havia tanto abuso, que Deus olhou para aquilo, e na nossa tradução diz assim, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E aí, quando Deus olha lá, e nós vamos entrar nessa palavra do arrependimento, Deus se arrependeu e Deus olha e vê graça em Noé. Porque Noé, em meio a todo mundo que estava em pecado, Noé louva a Deus. E Noé tem uma atitude diferente daquela geração. Como se, apesar de todo aquele povo estar pecando, estar errado, apesar de tudo aquilo, existia um que podia dizer assim, olha, ainda existe uma chance aqui na humanidade. Estou parafraseando, tá? A palavra diz que Deus achou graça em Noé. E aí uma pergunta que eu faço a vocês, todas as vezes que eu lia isso, e muitas pessoas depois já me perguntaram, quando diz a palavra, deixa eu procurar aqui para ver, aqui. E disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E daí a gente muitas vezes fala assim, mas Deus se arrepende, né? Deus se arrependeu de ter criado a humanidade? Como assim, né? E às vezes a gente dá uma frase assim, que quando a gente está bravo, a gente fala assim, até Deus se arrepende, como assim? Né? Se existisse uma semelhança nesse tipo de arrependimento. E eu fui pesquisar isso, né? E diz assim, existem 2 tipos de palavra, tanto no grego quanto no hebraico, para significado de arrependimento. E eu vou ler aqui para vocês, para eu não me perder. As palavras são Naham, no hebraico, e Metamelomai, no grego. O significado dessas 2 palavras, dor, tristeza e pesar, e se referem ao arrependimento divino. Então, quando se fala que Deus se arrependeu, o que é usado nesse texto são essas palavras, aonde diz assim, que se fosse fazer uma tradução, diz assim, que Deus sentiu um extremo pesar pela humanidade. Agora, nós estamos acostumados a falarmos de um arrependimento humano, que muitas vezes foi dita, né, foi traduzida como a palavra metanoio, que se refere a um arrependimento humano, que significa mudança de mentalidade, metanoia, voltar atrás, converter, voltar ao caminho correto. Então, o que isso diz? Nós, quando lemos esse arrependimento, a gente, na nossa mente humana, a gente fala assim, eu me arrependi, então eu volto ao caminho, eu volto a fazer aquilo, eu tenho uma mudança de mentalidade. E essa é uma mudança que atinge o meu ser. Então eu me arrependo e por isso eu mudo a minha trajetória. Quando a palavra foi dita sobre o arrependimento de Deus, a palavra queria dizer assim, um extremo pesar. Se é que a gente consegue dimensionar com os nossos sentimentos humanos, Deus sentiu extrema dor pela criação da humanidade. Essas 2 palavras, uma se arrepende, né? O arrependimento humano muda o meu ser. A palavra
tratada para se dizer nesse versículo a respeito da mudança, não muda o que Deus é, mas muda a forma como Ele trataria o ser humano a partir daquele ponto. Vocês estão me entendendo? Deu para entender? Então, a palavra arrependimento, aqui você pode ler assim: e Deus sentiu extremo pesar pelo pecado da humanidade. E não o arrependimento de que Deus voltaria atrás e mudaria, como se fosse metanoia. Então aqui fica mais fácil. A gente não lê e não olha esse arrependimento de Deus como se fosse o arrependimento humano, onde muda a minha vida. Mas mudou a forma como Deus passou a tratar a humanidade. Mudou a forma quando Deus olhou para Noé e viu ali, apesar de todo aquele cenário de destruição, de pecado, Deus olha para Noé e com aquele extremo pesar, diz assim que ele achou graça, né? E o que é o significado dessa palavra graça? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. E essa palavra, graça, ela, quando a gente lê no hebraico, ela tem uma conotação, ela é associada ao conceito de redenção. Então, quando Deus olhou para Noé e Ele achou graça na vida de Noé, essa palavra que eu não sei falar, mas assim, eu vou falar mais ou menos. A palavra Shem, no hebraico, ela quer dizer o seguinte: Deus olhou ali e isso foi associado a uma redenção. O que é uma redenção? O que é você ser redimido? Existia ali uma chave que poderia ser mudada, toda a humanidade. E Deus faz ali um pacto com Noé. E Deus fala assim para Noé, por ter achado graça, né? Noé faz um pacto incondicional com Noé. Deus faz um pacto incondicional com Noé. E Deus diz assim: através desse pacto, nunca mais a humanidade será destruída pela água. Nunca mais a humanidade. Eu faço um pacto com você, Noé, e não destruirei a humanidade. Sabe por que eu estou falando sobre a vida de Noé? Porque Noé é uma figura. Ele foi uma pessoa, mas eu estou dizendo aqui, se a gente trouxer Noé era um líder, era um pai. Os filhos não podem falar o que querem, fazerem o que querem, desonrar. Deus tinha feito um pacto com o homem que através da vida dele, a humanidade não seria destruída. Às vezes nos falta saber e conhecer a autoridade com quem nós andamos, sejam os nossos pais, sejam os nossos líderes, sejam os nossos chefes no trabalho. E muitas vezes por nós não reconhecermos e não sabemos que esse princípio de honra se move para que nós tenhamos uma vida abençoada, a gente atrai maldições sobre nós. Porque Deus, Ele se move por princípios. Deus se move por aquilo que é reto. Deus não se move pelo sentimento humano. E quando nós entendemos isso, se o filho de Noé tivesse entendido isso, fala assim: esse é meu pai, e esse meu pai, Deus fez uma aliança com ele, e eu posso enxergar nele aquilo que é algo que Deus fez. Eu não tenho direito de expor a nudez, eu não tenho direito de expô-lo. Eu preciso estar com ele. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso cobri-lo com as minhas orações. Eu preciso cobri-lo de toda a sua nudez.
E a minha voz está indo. Desculpa. Muitas vezes a gente tem um conceito de estarmos submetendo. Fala assim, não, mas eu vou falar a verdade. Eu não vou me submeter. Ele fez mesmo. Ele estava nu mesmo. Qual que é o problema disso? Eu não vou me submeter. Eu não vou deixar de falar, porque eu sou uma pessoa sincera. Se eu vejo algo errado, eu já vou logo e falo. Tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado com a pessoa a quem você se refere. Porque da mesma forma que eu e você estamos conhecendo a Cristo, andando com Ele, seja quem for a autoridade sobre a sua vida, se ele ainda não conhece a Cristo, não dá a você o direito, não dá a nós o direito de sermos injustos, de falarmos, de expormos. Porque Deus, Ele nos ensina todo o princípio de honra, de fidelidade, de lealdade. Muitas vezes estamos na igreja e a gente fala assim, ah não, mas por que eu tenho que me submeter a homens? São falhos. Sim, todos são falhos. Inclusive você. Inclusive eu. Estamos falhos. Podemos falhar, mas temos um que nos governa. Temos um. Eu posso e eu erro, e todas as vezes que eu erro, eu me arrependo, peço perdão, seja às pessoas, seja a Deus, seja aos meus líderes. Porque eu quero ser governada por uma verdade. Ninguém aqui está livre de cometer erros. Não. Mas quando eu me aproximo de Deus, e quando eu sei, eu entendo esses princípios de Deus, e eu começo a caminhar sobre eles, eu falo assim, todas as vezes que eu errar, e que alguém chegar em mim e falar assim, olha, não gostei de tal atitude, não gostei de tal jeito, qual vai ser a minha posição? Se você não gostou, me perdoa. Isso não faz de nós menores. Isso não faz da gente ser inferior. Olhar para a pessoa e se arrepender e pedir perdão e pedir desculpas não faz de você alguém menor do que ninguém. Pelo contrário, muitas vezes um pedido de perdão e um pedido de desculpa quebra a vida da outra pessoa, ela se quebranta diante de uma atitude. Então a gente precisa ser sinceros, sim. Sinceridade faz parte do caráter de Cristo. Mas não o sincericídio. Eu não sei se existe essa palavra, mas não o sincericídio, onde você pega e fala, e em nome da verdade eu falo aquilo que é a minha verdade. Existe tempo para as coisas. A gente tem tempo em que as pessoas conseguem ouvir, tem tempo que as pessoas não conseguem ouvir. Existe o tempo onde eu preciso falar para que a minha vida mude. Existe um tempo onde eu preciso me aquietar. Acima de qualquer sinceridade, existe um tempo e um governo de Deus. Mas se a gente se mover sempre nos princípios de honra, nos princípios de respeito, nos princípios de lealdade, isso tudo vai contribuir para que exista precisão nas nossas palavras. Amém? A honra está ligada a um fundamento estabelecido em Cristo. E essa nova natureza precisa ser aflorada em nós. Já estamos em Cristo, somos salvos, mas nós precisamos aflorar essa nova natureza. De que forma? Aprendendo que o confronto, muitas vezes, ele vem para nos lapidar. Muitas vezes o confronto, ele vem para trazer para nós algo que precisa ser lixado, ser colocado, ajustado para o lugar correto, para o tempo correto. Um coração, você ter um coração humilde para ouvir e para mudar. Para entender que muitas vezes a pessoa que está do seu lado precisa do seu apoio, do seu carinho. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado, ela pode te tratar mal porque ela se sente mal.
Muitas vezes uma palavra, um sorriso. Muitas vezes o enxergar além das aparências. Você pode transformar a vida de alguém. Às vezes a gente está tão acostumado em nome da verdade, de falar a minha verdade, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, que eu pouco me importo o que o outro está passando, ou o que o outro está sentindo. Isso não é justificativa, tá, gente? Para ninguém tratar ninguém de forma errada e o outro que tem a obrigação de ser diferente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se eu e você, se nós conseguirmos tratar as pessoas como Cristo nos trata, através do princípio que Ele nos trata, a gente vai ser muito mais feliz e muito mais pleno, independente da situação. Muitas vezes, entre famílias, os pais que falam o que querem, da forma que querem, porque ouviram tudo errado, e consegue falar para um filho que ele é burro, que não serve para nada, decreta sobre ele uma palavra de desânimo, uma palavra de tristeza, uma palavra de ansiedade, destrói aquilo que Deus trouxe com tanto carinho, com tanto amor. Os filhos que falam dos pais como se eles tivessem obrigação de dar tudo, obrigação de pagar uma faculdade, obrigação. A gente tem que sair da ótica simplesmente dos direitos e dos deveres. A gente tem que entrar na ótica da honra, do respeito, da lealdade. Eu posso transformar muito mais a circunstância onde eu vivo, sabendo e entendendo os tempos de Deus para cada coisa, com respeito, com lealdade, com honra. Eu transformo muito mais do que se eu começar a falar o que eu quero, na hora que eu quero, para quem eu quero. Existem momentos na vida das pessoas em que elas estão abertas a ouvir, outros elas não estão. Não adianta você falar uma verdade no momento errado. Cristo não fez assim. Ele falou tudo no momento certo, na hora certa, do jeito certo. E eu e você, a gente está num aprendizado com Ele. Quem nos ensina é Ele. Às vezes a gente vem aqui em cima para ministrar uma palavra. A primeira a ser ministrada com isso sou eu. Eu não, tem gente que fala assim, mas para você é fácil. Nem um pouco. Passei por muitos obstáculos na vida. Já tive empresa, já fechei empresa, já trabalhei num bom cargo, já fiquei desempregada. Nada disso que eu estou falando para vocês foi fácil. Mas eu fui aprendendo em cada processo daquilo que Deus foi fazendo na minha vida. E uma das coisas que eu aprendi na vida foi assim, Senhor, nesse tempo de agora, eu não vou me mover se o Senhor não falar. Eu não vou entrar ou sair de um emprego se o Senhor não falar, se não for o momento certo, se não for aquilo que é a tua vontade. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala o que quer, na hora que quer, e depois as atitudes geram consequências. E aí a gente fala assim, Deus, onde você estava na hora que isso aconteceu? Não pedi para Deus o momento certo, não olhei se era tempo de entrar ou de sair de determinado lugar, e depois eu quero que Deus tenha a responsabilidade, que Deus me oriente. Não, muitas vezes Deus vai falar assim, olha, hoje a decisão é sua, você pode entrar ou pode sair, é a sua decisão, eu estou com você. Muitas vezes Deus não vai falar nada e vai deixar com que você decida, mas muitas vezes Deus vai falar assim, aquieta a sua alma, não é tempo de você fazer determinada coisa. Mas tudo isso eu preciso querer ouvir Deus, para tudo.
Eu estou falando aqui de emprego, mas pode ser para o seu casamento, pode ser para qualquer área da sua vida. É tempo, Deus. Eu posso fazer tal coisa. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu me submeto a Deus. Mas a gente não pergunta a Ele qual é o tempo de todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Talvez você esteja ouvindo essas coisas e dentro do seu coração você fala assim, puxa vida, tanta coisa que eu estou fazendo, né? Já faz tempo que eu ajo dessa forma. Eu fui uma pessoa que durante muito tempo na minha vida, eu agia de acordo com a força do meu braço. Muito tempo. E olha que eu estava na igreja. O que é agir com a força do seu braço? Eu faço, eu aconteço, eu estudo, eu trabalho, eu vou, eu falo e eu corrijo e, né? Tudo na força do meu braço. E às vezes, depois que já estava tudo pronto, eu falava assim, Deus, o senhor concorda? Mas já estava tudo pronto, já tinha feito, já tinha falado, já tinha brigado, já tinha, né? Tantas coisas. E Deus foi me ensinando dentro de um processo de perda, de tristeza, diante de momentos onde parecia que o chão não estava mais debaixo dos meus pés, onde o controle de tudo havia caído por água abaixo, tinha ido tudo embora, não havia mais controle diante das situações. E aí Deus vai e fala assim, agora sim, você está no lugar certo. Agora sim, você vai aprender o que é dependência de mim. Quantas vezes eu dizia assim, eu tinha na empresa cheia de contas e cheia de dívidas, e eu falava assim, Deus, vem aqui, Deus me ajuda, vem para esse lugar. E um dia eu escutei assim, o Senhor falava assim, vem você para onde eu estou. Deus não precisa ir para as suas circunstâncias. Deus precisa que você vá até onde Ele enxerga as coisas. E com Deus é loucura a nossa mente humana, porque a gente está acostumado a colocar um passo quando tem chão. E muitas vezes Deus fala assim, dá o passo que eu coloco o chão. E aí quando a gente está naquela dependência, né, para aquelas pessoas assim, que nem eu, que tudo tem um motivo, um princípio, um meio, um fim, que tudo existe certeza daquilo que eu vou fazer, aí Deus ensina que a nossa natureza, ela tem que ser transformada. Aí Deus ensina lá no seu secreto, na sua luta. Sabe aquela luta que você olha a sua segunda-feira e você não sabe por onde você vai começar a pagar, a viver, a fazer? É aí que Deus age. É aí que o improvável se manifesta. É no momento onde você olha para toda a sua circunstância e fala assim, agora não tem mais jeito. Senhor, eu me rendo. E se você não passa por nada disso, que bom. E sabe por que bom? Eu estou dizendo isso porque você está no momento onde você pode ouvir e se entregar e se deleitar nessa presença. A presença de Deus, ela te traz segurança, ela te traz confiança, ela te traz uma paz que excede todo o entendimento. Eu já estou encerrando, viu, gente? Mas eu só vou falar para vocês um breve testemunho. E nesses dias eu escutei uma história e eu falei assim, eu estava ouvindo, e eu falei assim, Deus, o que eu posso dizer diante de tanta tragédia? Diante de uma dor que
é inconsolável, sabe? Aos meus olhos humanos, eu estava escutando uma pessoa e eu falava assim: Deus, diante dessa dor, que é uma dor que realmente é uma dor profunda, que não existe algo que eu possa dizer, porque a pessoa passou por um luto de um filho. E como é difícil, às vezes, você olhar para isso e você falar assim: existe algo de Deus para você. E aí você fala assim: Deus, o que eu digo nessa hora? Porque realmente é dolorido. E o Senhor ministrava, e eu comecei a ministrar com essa pessoa que Deus, Ele é o Deus que Ele age naquilo que é insuportável para nós. Aquela dor que é tão profunda, que ninguém pode dar uma solução, Deus tem a solução. Aquilo que é improvável, Deus tem a provisão. E cabe a nós nos entregarmos a Ele. Cabe a nós deixarmos que esse bálsamo divino venha sobre nós. E eu quero nessa manhã, para você que está aqui, para você que está nos assistindo, para você que ainda vai nos assistir um dia, eu quero dizer para você que ande nos princípios que são eternos de Deus. Ande nesse princípio de honra. Ande no princípio de lealdade, de fidelidade. Porque são chaves. Não ande de acordo com a sua circunstância. Ande de acordo por aquilo que Cristo é na sua vida. É a verdade que nos governa. E você nessa manhã, coloca a mão sobre o seu coração se você quiser. E a gente vai fazer uma oração. E nessa oração é entre você e Deus. Eu vou estar aqui te conduzindo, porque muitas vezes eu já orei dessa forma. E é necessário que você entenda que você é exclusivo para Deus. Não existe outro igual a você, nem vai existir. Uma das coisas que o Senhor trabalhou na minha identidade durante todo o processo de perda, durante todo o processo onde eu me via improvável, incapaz, durante todo esse processo, aquilo que Deus trabalhou na minha vida foi o entendimento de que Ele é tudo. E de que eu precisava me entregar. E de que eu precisava abrir o meu coração e declarar que Ele era Senhor. Pai, nós queremos colocar a nossa vida, nosso sentimento, nosso entendimento nas Tuas mãos, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas na minha vida, na vida de todas as pessoas aqui. O Senhor sabe o quanto e aonde cada um está nesse processo. Senhor, o Senhor, com tanto amor, o Senhor ministrou sobre a minha vida, de que eu era exclusiva. Cada pessoa nesse lugar é exclusivamente Teu. Cada pessoa nesse lugar nasceu com um propósito, de uma forma exclusiva, de uma forma totalmente Sua, Pai. E muitas vezes isso é roubado de nós. Muitas vezes nós achamos que sabemos quem nós somos, mas não sabemos nada, Pai. Não sabemos quem nós somos em Ti. Conhecemos muitas vezes uma mentira dita sobre a nossa vida. E Senhor, hoje eu me rendo, eu me entrego, eu declaro que o Senhor é a verdade que me governa. Eu declaro que o Senhor é aquele que me dá esperança, que me dá uma visão, que transforma a forma como eu vejo as pessoas, como eu vejo as coisas, as circunstâncias. E eu me rendo a Ti, Pai. Eu me rendo a Ti. Obrigada, Jesus. Amém.